Olá, o nosso tema é novas drogas sintéticas, Spice, catinonas e N-Bomb. Nós somos o grupo 11, composto por um trio, eu sou a Denise e as outras duas integrantes é a Daniela e a Janaína. Nós apresentaremos uma pequena introdução sobre o que são as drogas sintéticas e, posteriormente, as 3 drogas citadas, Spice, catinonas e N-Bomb. Então, o que são as drogas sintéticas? As drogas sintéticas ou as novas substâncias psicoativas, elas representam uma forma preocupante do uso recreativo de drogas. Elas são criadas usando substâncias químicas artificiais em vez dos ingredientes naturais. Então, essas drogas, elas é uma versão sintética de uma droga lícita, ou, aliás, de uma droga ilícita, que foi levemente alterada para evitar que seja classificada como ilícita. Então, essa é uma experiência que ela é feita por químicos, né, para criar uma nova droga que pode ser vendida de forma lícita, ou na internet ou em lojas, permitindo então que os traficantes eles façam dinheiro, ganham dinheiro sem violar a lei. Então, à medida que a polícia ela consegue apreender essas novas substâncias químicas e fazer que sejam reconhecidas como ilícitas, os fabricantes eles inventam novas versões alteradas para burlar a lei. Então, esse ciclo ele se repete. Então, identificou a droga ilícitas, eles vão lá e vão repetindo esse ciclo para que consigam sempre a comercialização de forma lícita e abrangendo um maior público. Então, algumas dessas drogas elas são vendidas como material para cigarros de ervas, rotuladas como incenso de ervas, como sais de banhos. Eles informam que são impróprias para consumo para mascarar os propósitos e a intenção, aliás, as verdadeiras intenções e evitar o regulamento de segurança. E isso é um desafio constante aos serviços de saúde, porque assim como os usuários, os profissionais da saúde não sabem ao certo quais são as reações e os efeitos que essas drogas têm no corpo do usuário, da pessoa que fez o uso. Então, a primeira droga é a Spice. Então, a Spice ela é uma variação da maconha. Então, ela é apresentada como uma maconha sintética. Então, ela é comercializada por... ela se parece com folhas secas e é vendida em saquinhos plásticos prateados ou coloridos como incenso de ervas. Então, ela é uma mistura de ervas, de especiarias, que é borrifada como uma substância química que se parece com THC, que é o ingrediente da maconha que altera a mente que está presente na maconha. O mecanismo de ação. Então, são agonistas do receptor canabinoide que produz efeitos semelhantes ao THC. A composição dos produtos vendidos como Spice ou K2 ela é desconhecida. A Spice e os efeitos no sistema, na mente, né? Ela causa ataques de pânico, alucinações, psicose, perda de consciência, um potencial risco de suicídio se alguns usuários estiverem envolvidos em homicídio. No corpo, ela causa ataque cardíaco, convulsões, suor intenso, náusea e vômito e outros sintomas adversos. Tolerância e síndrome de abstinência. Em 2009 foi descrito um caso em que houve a retirada do cabinoide sintético e, posteriormente, apresentou-se a síndrome de abstinência num indivíduo que, ao longo do tempo, foi fumando cada vez mais Spice, uma vez que a dose inicial já não era suficiente e nem causadora dos efeitos iniciais. Então, quando houve a retirada da droga, o indivíduo sentiu-se agitado, com tremores, náuseas, vômitos e bastante deprimido. Então,
Os estudos sugerem que os canabinoides sintéticos eles causam dependência física e que leva a síndrome de abstinência. Mecanismo desse desejo compulsivo. Devido ao conteúdo químico mudar constantemente, não sabem exatamente os efeitos que a droga causa. Então, os levantamentos que a gente fez não traz essa informação. As catinonas, elas são popularmente conhecidas como sais de banhos, mas de forma óbvia elas não são usadas com fins naturais. Ela é uma ela é uma droga tóxica cujos efeitos eles são imprevisíveis. Desculpe. Então, ela pode ser anunciada como fertilizante, como limpador de joias, e ela não é uma droga em particular, ela pertence a um grupo de substâncias similares, com versões que são produzidas quimicamente de um tipo de droga encontrada na planta cat, que é uma planta originária da África Oriental. Então, os usuários eles podem fazer o uso aspirando, injetando ou misturando na comida. Então, isso pode incluir embrulhar a droga em papel de cigarro, ou também engolir, ou também inalá-la ou fumá-la. O mecanismo de ação. Os pesquisadores não sabem ao certo os pesquisadores sabem que as catinonas sintéticas são quimicamente semelhantes às drogas como anfetaminas, cocaínas. Então, elas são umas drogas estimulantes e com substância psicoativa da planta africana cat. O mecanismo, o efeito sobre o sistema central. Ela pode induzir a psicose aguda, a hipomania, ideação paranoica ou delírios. Mecanismo os efeitos sobre os orgânicos, sobre o sistema orgânico. Na mente, ela pode causar insônia, alucinações e delusões, psicose e comportamento violento. No corpo, suor excessivo, visão embaçada, tonturas e outros sintomas. Tolerância e síndrome de abstinência. Então, um estudo em 2013 constatou que uma das substâncias mais usadas nos sais de banho é conhecida como MDPV. Então, é possível que ela que ela pode ter um índice altamente capaz de causar dependência. Desejo compulsivo e suas características. Estudos em animais mostraram que os ratos eles se auto-administram compulsivamente com catinonas sintéticas, o que indica que pode sim ter esse efeito compulsivo pelo desejo de usar a droga. A Zenibomb. As Zenibomb elas são uma alternativa ao LSD. Então, é uma alternativa mais barata porque tem essa composição sintética, então é uma versão mais viável. O mecanismo de ação da droga ele não é bem conhecido, mas sabe que ela afeta áreas do cérebro, como a serotonina, e modula funções de memória e aprendizado. O efeito sobre o sistema nervoso central. As substâncias psicoativas elas podem causar danos permanentes ao cérebro, com diminuição da capacidade de raciocínio. Efeitos na mente. Ela causa alucinações visuais e auditivas, agressividade, comunicação confusa. No corpo pode causar febre extremamente alta, ataque cardíaco, desmaio e perda de consciência. Tolerância e síndrome de abstinência. Então, os estudos, por mais avançados que estejam, eles ainda não conseguem trazer dados que tenham essa informação. Então, não tem estudos do efeito da droga a longo prazo. Então, o efeito terapêutico de qualquer uma dessas drogas não existe, né? Porque ela não tem qualquer efeito terapêutico
devido a essas variações e novas composições que são surgidas a partir das derivações originais, que a princípio algumas delas foram fabricadas com objetivo farmacológico. Então essas são as nossas referências e obrigada.